Deus, eu tome posse
obrigado pelos momentos nós podemos ver a Tua glória em nós. Pai querido, muito obrigado que o Senhor tem nos sustentado, tem nos livrado de todo o mal, tem sido Deus Todo-Poderoso em qual confiamos. Senhor, só podemos te agradecer. Muito obrigado. Obrigado que podemos ver os Teus milagres todos os dias em nossas vidas. Pai, obrigado, Pai querido. Podíamos estar murmurando, podíamos estar chorando, mas estamos te agradecendo, porque só o Senhor é Deus em nossas vidas. Ó Paizinho querido, o Teu milagre chegou e tem chegado em nossas vidas, por isso nós só vamos te agradecer, te honrar, te louvar, porque o Senhor é maravilhoso. Ó Deus, continue, Pai, sendo Deus em nossas vidas, continue sendo a nossa fortaleza, o nosso refúgio no momento de angústia. Confiamos em Ti, nosso Deus Todo-Poderoso, Deus que nos dá vitória. Por isso, Pai querido, nós não oramos em nosso nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, bom dia. Nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos fez, queremos agradecer a Deus pela vida de todos os nossos irmãos. A palavra do Senhor, em Salmos 1, versículo 2, ele diz o seguinte: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nessa manhã maravilhosa, eu quero te convidar a juntos participarmos da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós teremos hoje o nosso querido professor, o diácono Humberto, estará lecionando a lição de número 16, que tem por título Útil ou Fútil. Então, ele estará expressando para nós essas características para o nosso aprendizado, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então eu te convido, você e toda a sua família, para estarmos juntos aqui nesse momento tão bom de aprendizado da palavra do Senhor. Convide seus amigos, seus familiares, através aí das redes sociais, faça a sua divulgação, porque é um momento de nosso aprendizado, é um momento em que a igreja se reúne tão somente para aprender a palavra de Deus. E através desse aprendizado, nós teremos o nosso crescimento para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, queridos irmãos, nesse momento, chame toda a sua família, divulgue bastante, através de todos os canais que você pode, para que juntos, nesse momento, nós possamos crescer através do aprendizado dessa palavra linda e maravilhosa. Conforme o salmista nos diz: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tenha prazer em meditar na palavra do Senhor, que esses ensinamentos sigam para toda a sua vida. Não se esqueça, tem em mãos aí a sua Bíblia, tem em mãos a sua revista, que é a lição de número 16, que nós vamos apresentar, será apresentada através do nosso querido professor, o diácono Humberto, e a sua Bíblia. E também o seu caderno de anotações para fazer os seus apontamentos. Como sempre nós fazemos aqui, caso você tenha as suas dúvidas, você pode entrar em contato com a diretoria do nosso EBD ou com qualquer um dos nossos professores, para que eles possam, em momento propício, estar tirando todas as suas dúvidas. O processo da EBD continua o mesmo, tá? O nosso processo ele continua o mesmo, embora seja de forma online. Os nossos professores eles estão aptos a tirarem todas as dúvidas dos nossos irmãos, mesmo à distância. Então, faça aí os seus apontamentos, faça aí os seus questionamentos, anote tudo direitinho, e as suas dúvidas envie para os nossos professores. E eles, em momento oportuno, estarão tirando todas as suas dúvidas. Então, que tenha um bom domingo, um dia feliz e um excelente aprendizado através da palavra do Senhor. Seja frutífero, porque a palavra ela frutifica em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Olá, bom dia meus irmãos,
queridos, a todos os que estão aí assistindo essa transmissão nesta manhã. Deus abençoe a sua vida, que Ele nos conceda uma manhã abençoada na sua presença. Nós estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de número 16, estamos chegando aí ao final já da nossa revista. Tratamos aí sobre a questão da mordomia nesses 4 meses aí, né? E estamos chegando no final. E hoje nós vamos falar sobre a questão de útil ou fútil, né? 2 palavrinhas pequenas e bastante diferentes e nos seus significados. Eu quero compartilhar com os irmãos, né, para que possamos crescer junto nesta manhã sobre essas 2 palavrinhas. Falar sobre útil e fútil, utilidade e futilidade. E vamos lá ler o texto básico. Abra sua Bíblia aí, seu smartphone, seu tablet, aí na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, vamos ler dos versículos 12 ao versículo de número 20. Quando o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, diz o seguinte: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os 2 serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. O apóstolo Paulo aí escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta a essa igreja, e o apóstolo Paulo aqui ele vai em uma linguagem bastante contundente, né, bastante incisiva, fazendo essa abordagem sobre a questão da moralidade, principalmente no aspecto do corpo. E para nós entendermos o porquê dessa linguagem enfática do apóstolo Paulo, vale a pena gastar um tempinho para explicar o contexto. Ele está escrevendo aos cristãos da cidade de Corinto. E Corinto é uma cidade grande do Império Romano daquela época. Corinto é uma cidade portuária, uma cidade que fica num local estratégico. Estima aí a sua população algo em torno de 600 mil pessoas que habitavam em Corinto. E muito dessas pessoas, a atividade de Corinto se dá por meio do comércio, da chegada e saída de mercadorias, de navios. Então, pessoas chegam e saem a todo instante. Pessoas negociam, compram, vendem. Muitos escravos, 1/3 mais ou menos da cidade é formada por escravos. E é uma grande cidade, uma megalópole para os padrões da época. E como toda cidade grande, ela tem os seus problemas. E particularmente na questão da moralidade, Corinto era uma cidade que não era lá grande exemplo. Cultos pagãos e templos. Vai ter o templo da deusa Afrodite, que os seus fiéis, um dos atos litúrgicos, ou seja, os atos de culto eram feitos através de atos sexuais dentro do próprio templo, como uma forma de adoração àquela deusa. Então, é nesse contexto que surge a igreja de Corinto. É um grande desafio missionário Corinto. E o apóstolo Paulo, agora que ele já não está mais na cidade, ele vai se dirigir por meio dessa carta, dando instruções, uma vez que ele recebe notícias de como estamos e alguns problemas graves que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Ele vai fazer dentre outras recomendações sobre a questão da
pureza, da moralidade, ele vai ser muito incisivo, fugir da imoralidade. É muito complicado para os cristãos desta época, principalmente aqueles que se convertem vindo do paganismo. Eles na maioria não são judeus, eles são chamados gentios, ou seja, não judeus, e eles não têm essa intimidade com a cultura do Deus Trino, né, ou do monoteísmo, da moralidade, da pureza, até mesmo da pureza sexual. Isso era novidade para esses cristãos. Então Paulo agora está admoestando para que esses cristãos possam glorificar a Deus com o seu próprio corpo, porque era muito comum nas religiões haver uma separação entre espiritual e material. Ou seja, o espírito se dedica à divindade, se dedica ao culto, e o corpo não. O corpo ele é um elemento mau, ele é um elemento sujo. Então ele pode ser entregue às práticas imorais, porque aquilo que se conecta com a divindade é o espírito. Essa é a visão de muitas culturas religiosas daquele momento, e nós vamos ver isso dentro do Novo Testamento, dos graves problemas que se enfrentam. Quem aborda muito isso é o apóstolo João, que são a questão do gnosticismo, que pregava justamente isso, que Jesus Cristo ele não poderia ser totalmente Deus, porque se ele veio em carne e o corpo ele é mau, Jesus Cristo ele não poderia ser divino. Isso é tratado em outro momento do Novo Testamento, mas era um problema daquela época. Então é por isso que o apóstolo está dando essa ênfase a essa questão dentro da carta aos Coríntios, porque agora nós temos uma igreja formada na sua maioria de pessoas gentílicas, ou seja, que não tinham nem contato com o Antigo Testamento, com as recomendações, com as leis, coisas que os judeus já tinham. Então ele vai recomendar a questão da pureza. E dentro do tema aí que nós estamos trabalhando, o autor vai trabalhar essa questão da pureza em vários aspectos. E quando a gente fala essa questão de útil e fútil, as palavras não são de difícil compreensão. Útil é aquilo que é bom, é vantajoso, que é válido, que traz proveito, é aquilo que tem sentido. E o fútil dá a ideia de que passageiro, não fica, não produz resultado. Na verdade, a etimologia tem a ver com gotejamento, derramamento. E em algum momento ela vai ganhar, vai ter um significado semântico de que futilidade é o mesmo que secar o chão debaixo de uma goteira. Você seca, mas está gotejando. Ou seja, não há resultado, você não sai do lugar, aquilo não traz proveito nenhum, uma atividade não proveitosa. E é dentro dessa perspectiva que o autor vai trabalhar. E ele vai iniciar falando justamente da questão do corpo. E aí, falando sobre o quanto se gasta, o quanto se investe hoje na questão do corpo. O corpo, para muita gente, é instrumento de trabalho, e tem gente ganhando muito dinheiro com o seu corpo. Seja como um instrumento de modelo de passarela, como marketing, ou até mesmo da própria exploração da sensualidade. Fato é que muita gente lucra com o seu corpo. Mas o autor aqui vai dar uma ênfase diferente, que muitas pessoas gastam muito com a questão do corpo, mas por mais que se gaste, o tempo é algo que a gente não tem como. A gente pode até tentar adiar com exercício, com alguma prática, mas o tempo, como diz, o tempo é cruel. Então as marcas do tempo ficam. E o que eu estou tentando trabalhar é que aquilo que é fútil não deixa nenhum tipo de legado. Então é interessante que ele vai abordar isso aqui, que muitas pessoas se preocupam com essa questão da estética, mas não se preocupam com outros aspectos. São aqueles que perduram, são aqueles que geram algum tipo de resultado.
E ele vai abordar aqui, dar vários exemplos, citar algumas reportagens, matérias de como se gasta com o corpo. E é interessante nós pensarmos que dentro dessa falando sobre futilidade, nós aí vivemos na chamada era do conhecimento. Nunca se teve tanto acesso ao conhecimento. O conhecimento está na palma da mão, a pesquisa, a informação. Imagina só se nós estivéssemos vivendo essa pandemia há 20 anos atrás, 2 décadas atrás, sem acesso à internet, sem WhatsApp, sem chamada de vídeo, isolados socialmente. Nós já estamos vendo aí muitas pessoas sofrendo as consequências emocionais, tendo alguns verdadeiros surtos psicóticos por conta do isolamento social. Imagine, mas nós ainda temos alguns atenuantes. A gente pode fazer chamada de vídeo para uma grande parte da população. A gente tem telefone à vontade, então muitos meios de comunicar e de produzir, de trabalhar por distância, estudar à distância para alguns. Imagine isso num tempo em que a tecnologia não permitia, mas hoje nós temos acesso a esse conhecimento. E é impressionante como que muita gente que tem acesso ao conhecimento, que detém o conhecimento, mas ainda assim consegue gastar tempo com futilidades e não produzir resultados benéficos para a sua vida. É impressionante quando a gente olha, por exemplo, para a sociedade norte-americana, o país mais desenvolvido economicamente do mundo, mas é incrível a parcela da população americana que está, por exemplo, acima do peso. Já desde a idade infantil, porque é uma alimentação desregrada, totalmente fora daquilo que é recomendado pelos profissionais da área da nutrição. Então, ou seja, você percebe que é o acesso ao conhecimento, mas por outro lado a futilidade no comportamento. Então, não necessariamente o acesso ao conhecimento, o acesso a serviços, a questão econômica, não necessariamente são diferenciais para você ser uma pessoa útil. Às vezes, muito pelo contrário, pessoas que não têm muito ao que oferecer socioeconomicamente, mas são verdadeiros heróis na vida, produzem, são úteis no seu tempo. Então o autor vai trabalhar isso. E na questão do corpo, é impressionante como que muitas pessoas dão valor à questão hoje, ao verdadeiro culto ao corpo, mas não pela perspectiva correta, porque não é errado cuidar do corpo, pelo contrário. Quando nós trabalhamos a questão pela ótica da saúde, é fundamental. Exercício, boa alimentação, só que são coisas que requerem uma certa disciplina. E quando se fala em disciplina, parece que isso aí tem um peso muito grande. É difícil se manter disciplina. Ou seja, parece que para ser útil é necessário ser disciplinado. E aí que está o X da questão, você ser uma pessoa disciplinada para que você possa ser útil dentro das suas possibilidades, com os recursos que tem e no ambiente que você está inserido. Então, é impressionante como que tem muita gente gastando tempo, e até mesmo crentes aí em Jesus Cristo que gastam tempo naquilo que não produz, principalmente no uso da tecnologia. A informação está aí aos montes, aos milhões, aos bilhões, podemos dizer, de sites que estão disponíveis em todo mundo. Mas se você fizer aí um exercício, você vai ver que você não consegue listar 20 sites diferentes que você acessa. Nossa vida fica resumida basicamente a rede social e a 1 ou 2 outros sites aí, dependendo da área que você tem preferência. Quem gosta de culinária acessa site de culinária, quem gosta de essa moda fitness acessa lá, quem gosta... Então, na verdade, nós gastamos o nosso tempo em muita coisa que não produz. Como diz a Bíblia aí, é gastar nosso recurso naquilo que não é pão. Então, dentro disso aí, o autor vai trazer alguns abordagens. Ele vai falar sobre o que nós já falamos como o corpo como um instrumento fútil, simplesmente como uma coisa estética, somente se preocupado com a beleza estética, que não tem problema nenhum. Não é pecado nenhum querer ficar bonito, ficar bonita, mas quando isso é um fim em si mesmo, isso não produz resultado. Isso aí porque o tempo ele vai
suplantar essas questões. Todos nós vamos envelhecer, uns envelhecem mais, outros envelhecem menos, uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas a verdade é que todos nós vamos envelhecer, ou já estamos envelhecendo. Essa pandemia parece que está acelerando muito isso, porque a nossa cabeça emocionalmente fica muito desgastada e a gente parece que envelhece mais rápido ainda, né? Então, principalmente para nós aí que temos os cabelos brancos, essa coisa fica muito mais visível. Mas aí, nós temos aí a questão do corpo, ele pode ser útil, né? Quando nós entendemos que esse corpo ele é uma obra de Deus. Que Deus, quando Ele salva-nos, quando Ele habita no nosso ser, Ele habita por completo, inclusive na questão do corpo físico. Então, quanto mais saudáveis formos, mais úteis podemos ser para a obra. Não estamos dizendo aí que você tem que ser um atleta para poder alguém ser espiritualmente sadio, não é isso. Mas quem tem a sua saúde, o seu corpo preservado, bem cuidado, você tem muito mais possibilidade de servir ao Senhor. O alcance da obra que você pode fazer é muito maior, né? Não estamos dizendo aqui que se você tem algum problema de saúde, você é menos espiritual. Não, não é isso. Mas as possibilidades para aquele que se cuida, para aquele que é um bom mordomo do seu corpo, né? Então, assim, se você, por exemplo, sofre de algum tipo de doença crônica, hipertensão, diabetes, o correto dentro do parâmetro bíblico não é você largar e deixar... Não, tome os seus remédios, evite o açúcar, tenha uma vida regrada, faça exercícios físicos dentro das suas possibilidades. Isso é zelar pelo corpo que Deus nos deu por um tempo que nós não sabemos. Então nós temos que aproveitar para que esse corpo possa glorificar o Senhor. O apóstolo Paulo vai falar isso em Romanos, que quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. E o instrumento que nós temos é o corpo. Nós cultuamos ao Senhor por meio do nosso corpo. O texto bíblico vai dizer, quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Ou seja, é o corpo que se expressa em adoração ao Senhor. Então nós precisamos cuidar bem desse corpo. E a nossa saúde é fundamental. Mas não só a aparência física. Dentro aí da perspectiva das autoridades de saúde, quando se pensa em saúde, nós estamos falando sobre o viés físico, mental, né, psicológico. É um conjunto. Muita gente aí nova, saudável, aparentemente, mas a sua cabeça já está muito doente, muito prejudicada. Assim como nós temos pessoas já de uma idade mais avançada, mas estão com o seu emocional, com a sua cabeça em plena equilíbrio, em plena harmonia, porque saúde é um conjunto de fatores. E saúde espiritual também envolve o zelo pelo nosso corpo. E ele vai dar alguns exemplos aí na página já 111, para você que está com a revista. Controle no comer e no beber. E é questão prática. Muitas das vezes a gente come porque simplesmente a gente quer comer, não porque temos necessidade. E a gente vai ver dentro das autoridades competentes, aí os nutricionistas, os especialistas, que nós temos que ter regra. É claro que o comer também é um ato de prazer, mas muita gente, em vez de comer para viver, a verdade é que vive para comer. Então nós temos que ser zelosos por isso também. Temos que ter controle naquilo que nós fazemos. Então, comer é muito bom, a verdade é essa. Mas a gente tem que ter sabedoria e zelo para isso também, porque vai dizer que nós somos aquilo que comemos na perspectiva da saúde física. Então, o que a gente está ingerindo, ou o que a gente deveria que não está ingerindo, né? Então aí atentar para isso e ter a atitude de mudar. E não necessariamente, às vezes essas pequenas mudanças não requer muito dispensação financeira. Na verdade, às vezes a gente gasta até mais do que deveria comendo aquilo que não traz benefício. E muitas das vezes nós, por comer errado, a gente deixa em algum momento, a gente tem que tomar atitudes radicais. Por exemplo, se você come só fast food, em algum momento a coisa vai sair do lugar. A coisa vai desandar. Então vai chegar um momento em que você vai ter que travar e deixar de comer. Né? Cada organismo é um organismo, mas via regra geral,
se você ficar comendo mal, uma hora você vai ter que ser radical e parar com aquilo. E aí é complicado. Então é melhor de repente você come uma vez, come 2 vezes pela semana, e o resto da semana você tem uma dieta regrada que vai lhe permitir em alguns momentos dar algumas escapulidas, né? Agora, se você quer frequentar churrascaria todo final de semana, né? Não agora porque não está sendo permitido, mas se você... Primeiro é uma dispensação econômica. Tem muita gente que gasta dinheiro com comida desnecessário. Quando você bota na ponta do lápis, você vai perceber que é muito dinheiro que vai com comida rápida e comida de má qualidade. Além de que aqueles que gostam, para quem gosta de cozinhar, por exemplo, isso acaba sendo até mesmo uma terapia, né? E aí, seguido a isso, ele vai falar sobre a questão da vida sedentária, ou seja, não fazer nada, não se exercitar, sentar na frente da televisão e agradecer a Deus pela vida de quem inventou o controle remoto, né? Que você não precisa a gente não precisa nem levantar. Então, atividade física, se movimentar. Nem todo mundo tem acesso à academia porque é caro, porque não tem tempo, mas andar ainda não é cobrado, né? Atualmente está mais complicado porque a gente tem questão do isolamento social e algumas cidades estão até com esse chamado lockdown aí, que é proibido. Você não pode ir para a área livre, mas esse é o momento que nós cremos em Deus que isso vai passar. Mas dentro da normalidade você pode caminhar. Para quem tem quintal aí, andar dentro do quintal, varrer o quintal, subir e descer escada para aqueles que podem, se movimentar esse corpo, botar isso para funcionar. Deus não nos criou para ficar parados, sentados na frente da televisão ou com a cara no celular, em coisas que muitas das vezes você não consegue nem lembrar o que você leu. E também exercitar a mente, também, ler bons livros, desintoxicar a mente. Nesse momento aí, se desprende um pouco de notícia ruim. Não é fingir que as coisas não estão acontecendo. Você já sabe o que está acontecendo. Cada dia fica lá vendo o relatório do Ministério da Saúde. Ontem morreram 800, hoje morreu 300, aí agora chegou a 700. Nós sabemos que as pessoas infelizmente estão morrendo em decorrência dessa pandemia. Então não é fingir que não acontece, mas é desintoxicar a mente. Procure ver boas notícias também, né? Procure oxigenar a sua mente com coisas boas, com boas informações, ler um livro, coisa que vai trazer um legado que você vai levar para a vida toda. Essa pandemia vai acabar e você vai levar aquilo que você aprendeu. E se abrir a ideias novas. E aí é um desafio, fica uma pergunta: qual foi a última vez que você mudou um conceito na sua vida lendo um livro ou escutando alguém falar, lendo a Bíblia? Para nós que somos cristãos, mais precisamente, e não só para nós, mas para todos, né? A Bíblia, ela é abençoadora para todos aqueles que têm acesso a ela, que se debruçam para ler. Ela vai abençoar a todos nós. Então, oxigenar com a Bíblia, com conceitos de Deus, de fé, de esperança, né? O pastor pregou aí nessa semana sobre essa questão, falando o texto lá de Jeremias, que fala sobre esperança e futuro. Continuar a sonhar, a planejar, né? Tivemos que dar um stand-by agora em muitas coisas, mas continua botando a mente para funcionar. Então, vida sedentária no corpo, se exercite, se alongue, acordou lá, estica, né? E a mente também, oxigenar a mente com boas coisas, boas práticas, ler, argumentar, propor desafios. Isso é saudável. E aí o autor vai agora para uma outra perspectiva, dentro desse aspecto da santidade, da utilidade. Aí talvez isso aí gera polêmica, aí, talvez principalmente para nós não, né? Para quem é jovem, eu já passei um pouquinho dessa fase, mas controle no vestir. E aí, dentro desse ponto, a gente tem lá a palavra de Deus em 1 Timóteo 2,9, quando ele vai orientar, e o texto, vamos entender que nós estamos numa sociedade patriarcal, então o foco da questão da vestimenta recai sobre a mulher, mas não vamos entender que a decência não é só para as mulheres.
E é interessante que ele vai usar em algum momento aqui a questão da palavra do bom senso, né? Então, quando nós vamos nos vestir, nós podemos estar na moda, nós podemos estar bem vestidos, combinando, não tem pecado nenhum nisso. Mas para algumas pessoas isso se torna um fim em si mesmo. Para algumas pessoas é uma tragédia repetir a mesma roupa 2 semanas seguidas. E aí a gente percebe que tem muitas pessoas que, aí, ampliando um pouquinho essa discussão, sabe lá quantos pares de sapatos tem? Sabe-se lá quantas roupas que não usam? Em primeiro lugar, a questão da decência, do bom senso. Principalmente quando você está indo à casa de Deus. Você terá a decência. Mas não é só no ambiente eclesiástico. Em todos os lugares que nós fomos. É a decência. Mas sempre tendo como perspectiva o texto de Paulo que eu vi. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa que nós devemos fazer para a glória de Deus. Então, antes de ficar nessa questão de discussão, de querendo achar argumento para você estar certo, justificar o tamanho da saia, da roupa, glorifica a Deus. A roupa que você vai para o ambiente de trabalho, que você vai até na rua. Nós servimos a um Deus santo. Nem por isso nós precisamos ser esquisitos. Nós podemos estar dentro da moda, mas caminhando com decência, com santidade, revelando o caráter cristão que nós temos. Em algum momento, se no nosso comportamento se chocar com a santidade, com a sociedade, não nos importa. Nós servimos a um Deus que é maior do que tudo isso. Então, a palavra que fica é o bom senso, é a sabedoria. Então, cada um examine-se a si mesmo, se olha no espelho. Mas seja honesto com você mesmo, com você mesma e com Deus. Então, tenha sempre a perspectiva de que o que nós fazemos, o que nós pensamos e também o que nós vestimos deve ser algo que venha glorificar ao Senhor. E o nosso corpo, ele é um instrumento com o qual nós nos comunicamos. E às vezes, se nós temos o foco, por exemplo, de evangelizar alguém, se muitas das vezes a nossa roupa vai chamar mais atenção do que a mensagem que empregamos, a coisa já sai de foco. Então a gente tem que ter aí muito cuidado nessa questão. E aí, o autor ele vai terminar falando sobre a questão do controle da vida sexual. A gente vive numa sociedade muito sexualizada. Sexo hoje, sexualidade, não diria que é banal, mas é uma enxurrada de informações de todo tipo de forma e conteúdo. Mas nós temos ali a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, que ela vai nos instruir a pureza sexual. E é interessante que o texto bíblico, traduzido mais corretamente por imoralidade, ou seja, isso vai abranger uma série de comportamentos dentro da sexualidade que não são compatíveis com o comportamento cristão. Então isso é um desafio que a sociedade hoje nos impõe. Às vezes nós vamos ver um bom filme, com um bom roteiro, com uma boa história, e lá no meio você vai ver um ato sexual que muitas vezes foge daquele contexto, não acrescenta nada, não perderíamos nada se tirasse aquela cena, mas ela está ali porque é quase que uma imposição que se tem hoje na sociedade. Então, pureza sexual, controle. O apóstolo Paulo, mais uma vez, ele vai dizer: fugir da imoralidade. Não queremos ser super-heróis. Não, comigo não acontece. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Não confie em si mesmo. É interessante que ele vai dizer: maldito o homem que confia no homem. Muitas vezes a gente interpreta isso de forma equivocada, mas na verdade o homem que confia na sua própria força, em si mesmo. Não. Nós não temos que provar nada para ninguém, que nós somos fortes, que nós somos... Não, nós não temos que provar. O nosso compromisso é com Deus. A nossa santidade ela é voltada para Deus. Então esse é o grande desafio que nós temos que ter, que nós temos que ser santos, mas tendo Deus como alvo, e não a sociedade. Então, viver uma vida santa. E para isso é necessário uma intimidade com a palavra de Deus,
uma intimidade com a oração e reconhecer as nossas próprias fraquezas, para que nós não venhamos nos expor a situações que possam nos causar certas situações embaraçosas. Então reconheçamos a nossa pecaminosidade, as nossas limitações, para que nós não venhamos a cair nas armadilhas do diabo. Hoje está na internet, está no acesso fácil, em segundos a gente consegue acessar conteúdos que não glorificam a Deus. Então esse é um desafio para todos nós. E é algo que nós devemos ensinar aos nossos filhos, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, que são bombardeados o tempo inteiro com essa banalização da sexualização. Então o conceito de normalidade é muito diferente do que algumas décadas atrás. E é um desafio muito grande, mas vale a pena manter-se fiel e manter uma vida que agrade ao Senhor, porque isso também é útil, isso produz crescimento, isso produz amadurecimento. E um dos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, é domínio próprio, esse controle, tá? E isso passa também por reconhecer, como já falei, as nossas limitações. Então, que nós possamos, dentro da nossa vida cristã, e isso da nossa vida prática, nós possamos reconhecer aquilo que é útil, aquilo que agrega, aquilo que fica, do que aquilo que é fútil, que não traz nada. E um dos parâmetros é que as coisas fúteis, você tem que fazer muito esforço para lembrar delas, porque elas não marcam, elas não deixam legado, elas não deixam ensinamento. As coisas úteis que nós fazemos, principalmente para Deus e para próximo, para a sociedade que nós estamos inseridos, isso gera crescimento, isso gera resultado, isso abençoa as pessoas e isso gera crescimento. Então que Deus possa nos abençoar nesta manhã, que a nossa vida ela possa ser uma vida útil para Deus, útil para o próximo, útil para a sociedade. Neste momento de pandemia, será que aquele tempo todo que a gente passa no celular ou na frente da televisão, sabe o que é mais útil hoje? Ficar vendo notícias repetidas o tempo inteiro, ou pegar o seu telefone, ligar para alguém, dar uma palavra de conforto, perguntar como é que está, se está precisando? É um bom parâmetro, é um bom exercício para nós praticarmos aquilo que é útil e daquilo que é fútil, aquilo que é ser caixão debaixo de uma goteira. Vamos fazer várias vezes e não vamos sair do lugar. E Deus é um Deus que mesmo nos momentos difíceis como essa pandemia, Ele nos propõe avançar, crescer, progredir. E só progride aquele que constrói algo útil. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Se você puder, compartilhe depois este vídeo, se você gostou, para estar abençoando outras vidas, e que Deus possa nos dar aí um dia maravilhoso na sua presença, em nome de Jesus. Olá, irmãos, chegamos ao término de mais uma escola bíblica dominical. Que esta manhã tenha sido uma manhã muito produtiva na sua vida, na presença do Senhor, que você tenha aprendido bastante com a palavra de Deus, pela instrumentalidade do irmão Humberto como professor da EBD, e que você possa manter no seu dia a dia as suas leituras devocionais e também o estudo da lição e o estudo da palavra do Senhor. Como o pastor Júnior esteve dizendo, a única diferença que há na EBD nesse momento é que ela não é presencial, mas você tem a sua revista para estudar, as dúvidas você pode tirar através dos diretores da escola dominical, como também dos professores, e também você pode compartilhar, interagir com todos da escola dominical. Por isso nós temos os grupos de WhatsApp, em que você pode fazer suas perguntas, que com certeza em um dos grupos algum professor estará por ali. Quero também lembrar aos queridos irmãos quanto aos nossos horários de oração. Encerrando agora a escola dominical, a igreja já estará aberta
Para todos aqueles que quiserem participar, é somente ir ao santuário do Senhor e ali estando você pode orar a Deus pedindo a bênção do Senhor sobre a vida da nossa nação, sobre a vida da nossa igreja, sobre a vida da sua família e orar por si também, tá? Então não deixe de participar, se você puder, claro, dos nossos momentos de oração no santuário. Também quero incentivar os irmãos que no mês de abril nós tivemos um grande êxito no pagamento de todas as nossos compromissos financeiros, compromissos da igreja. E esse mês não queremos deixar distante disso. Então, precisamos contar com a colaboração de todos. É você que pode entregar o seu dízimo, a sua oferta. Você já sabe quais são os meios, os canais pelos quais você pode participar. Ou através de depósito bancário, nos números das contas que estão aparecendo aí, no banco, na Caixa Econômica Federal, ou então no Itaú, ou então você pode ir ao santuário no momento da oração e chegando lá você pode depositar no gasofilaço o seu dízimo de oferta. E aquele irmão que não pode sair de casa e não deve sair de casa, somente em um dos grupos você mencionar que você deseja que alguém vá até a sua casa para recolher o seu dízimo, a sua oferta, que terá um diácono que estará indo até lá, orando com você ao seu portão e recolhendo o seu dízimo, a sua oferta, tá bom? Não deixe de cooperar, porque a vida financeira da igreja não para e nós temos os nossos compromissos a cumprir. Também eu quero, nesse momento, lembrar os irmãos que todos os domingos, às 18 horas, nós temos o culto da noite, o culto de louvor e adoração. E essa noite não será diferente, quero contar com a colaboração de vocês. Alguns irmãos até se perderam um pouquinho no calendário, no tempo, porque há muito tempo não saem de casa e de repente esquece que hoje é domingo. Hoje é domingo e é o dia do Senhor, como nós sempre cremos. Então, não deixe de colaborar e participar dos cultos de louvor e adoração ao Senhor. Hoje às 18 horas, reúna a sua família, façam salas de vídeo, convidem pessoas para que possam participar, anuncie aí, divulgue para outras pessoas para que todos possam estar presentes. Temos tido um grande número de pessoas participando e queremos que hoje será novamente uma bênção na nossa igreja, na nossa família, na nossa localidade. Muitas pessoas estão participando do culto, não só no nosso estado, mas em outros estados também estão entrando, participando. Este é um dos benefícios que nós estamos tendo nesse período de isolamento social. A igreja, ela está sendo divulgada para muitos lugares. Já tivemos muitas pessoas de Minas Gerais participando do culto, pessoas de Rondônia participando do culto, de Macaé participando do culto, e isso é muito importante para a nossa igreja. Então, não estamos vivendo somente um tempo de derrotas totais, né? Com esse tempo de isolamento, mas temos também alguns benefícios que estão sendo criados por causa das circunstâncias em que nós estamos vivendo. Queridos, nós estamos iniciando uma semana e essa semana esperamos em Deus que seja uma semana de muito sucesso e de muita vitória em nossa vida. Para tanto, precisamos entender que precisamos da graça e do conhecimento e da presença do Senhor em nosso coração. Então, nesse momento de encerramento de escola bíblica dominical, eu quero orar com você, pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, pedir que Deus possa abençoar o seu coração e a sua vida, que não somente hoje, domingo, seja o dia do Senhor na sua história e seja um dia de bênção na sua vida, mas essa semana inteira. Queremos chegar no próximo domingo e novamente orar agradecendo a Deus pela grande vitória em nossa vida. Feche seus olhos e vamos à presença do nosso Deus em oração. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, porque hoje nós estamos presentes na Tua presença para estudar a Tua palavra e já aprendemos com Teu filho Humberto. Ó Deus, muito obrigado pela instrumentalidade do Teu servo, que Tu possas abençoá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não somente a ele, mas também a sua família, que eles possam ser ricamente visitados e abençoados pelo Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo dom da vida e pela bênção da salvação em Cristo Jesus. E estamos começando uma semana
que queremos declarar em nome de Cristo que esta semana é uma semana de vitória em nossa vida. Rogamos as tuas bênçãos, que seja uma semana de muita alegria, embora todas as dificuldades circunstanciais, que nós tenhamos condições de glorificar o Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor faz é bom, é para o nosso bem, é para o nosso benefício. E por isso, Senhor, não deixe jamais que nenhuma palavra de blasfêmia, de reclamação, de murmúria chegue ao nosso coração e à nossa mente e que reproduza verbalmente em nossos lábios. Senhor, tire isso de nós, mas que tenhamos sempre um coração grato ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, por todos esses que participaram da Escola Bíblica Dominical, outros que irão participar em momentos posteriores através das gravações. Senhor, cuide de cada um deles, para que sejam eles instruídos na Tua Palavra, pela pessoa do Teu Espírito Santo, para que, ao conhecer cada vez mais a Tua Palavra, venhamos crescer no conhecimento do Senhor, na Tua graça e na Tua bondade. Fique conosco na manhã desse dia. E, Senhor, às 18 horas voltaremos a esse canal para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Nos dê um dia maravilhoso na Tua presença, que a graça do Senhor invada o nosso coração, que abençoe a nossa família e que esse seja um dia maravilhoso na Tua presença, na alegria do Senhor, porque a Tua alegria é a nossa força. Fique conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, e que esse dia seja um dia maravilhoso na Tua presença, em nome de Jesus. Chame a Deus, chame a Deus. Se tua vida anda a um abismo sem fim, se teus olhos choram e não querem esse fim, levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, que tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode te acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, chame a Chegou o tempo de orar e é agora. Buscar a Deus
Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança, e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus, pedindo proteção, a pátria inteira será abençoada, e assim teremos entre nós união. Quando as crises nos rodeiam, sombras logo vêm, mas orando contristados, o sol nos brilhará. Chegou o tempo de orar e é agora buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança, e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus, pedindo proteção, a pátria inteira será abençoada, e assim teremos entre nós